Lampo, te vale! Arma! Vale! 50 javalis tombam em poucas horas e quase ninguém entende o que realmente está por trás dessa cena brutal. O número impressiona, assusta e cria um choque imediato. A imagem de dezenas de javalis abatidos por caçadores costuma despertar reações extremas, mas por trás dessas caçadas existe um contexto amplo, complexo e profundamente enraizado na história da convivência entre humanos e essa espécie. O javali europeu, introduzido em diversos países em diferentes épocas, expandiu-se com velocidade surpreendente, adaptando-se a ambientes variados, reproduzindo-se rapidamente e transformando-se em muitos lugares em uma espécie invasora capaz de causar danos severos às lavouras, à fauna nativa e até à segurança humana. Assim surgem as justificativas para as caçadas intensivas, controle populacional, proteção agrícola e equilíbrio ecológico. Mas a dimensão exata do que acontece em operações que resultam em dezenas de animais abatidos permanece invisível para a maior parte das pessoas. Para entender a magnitude de uma caçada em que 50 javalis são abatidos, é preciso começar pela biologia dessa espécie. O javali é um mamífero de hábitos crepusculares, inteligente, oportunista e extremamente resistente. Veste uma armadura natural de cerdas grossas e musculatura potente, combinada com um faro apurado e um senso de alerta quase constante. Vive em grupos chamados varas, compostos principalmente por fêmeas e filhotes, enquanto machos adultos costumam vagar sozinhos. Essa organização social influencia diretamente o modo como grandes grupos são encontrados, cercados e contidos, um dos fatores que torna possível o grande número de abates em uma única operação. Outro elemento fundamental é a taxa reprodutiva. Uma fêmea pode gerar 2 ninhadas por ano, cada uma com até 12 filhotes. Em poucos anos, populações podem saltar de centenas para milhares, alterando completamente paisagens rurais, provocando prejuízos agrícolas e competindo com espécies nativas por alimento e território. É essa explosão demográfica que sustenta a ideia de um controle intenso, frequentemente promovido por órgãos ambientais e executado por grupos treinados. Mas o que pouca gente sabe é a complexidade logística envolvida nesses eventos. Caçadas que resultam em 50 javalis abatidos não acontecem ao acaso. Elas envolvem planejamento territorial, estudo de comportamento animal, conhecimento sobre rotas de deslocamento e das áreas mais ativas da vara. Equipes se organizam para reduzir riscos, tanto para os participantes quanto para os próprios animais domésticos e silvestres que possam estar na região. Existem protocolos de segurança, comunicação contínua e monitoramento estratégico do terreno. Nada é tão simples quanto a imagem congelada de dezenas de carcaças alinhadas no fim da operação. A tecnologia também desempenha papel central. Equipamentos de localização por rádio e GPS auxiliam na leitura da área. Drones revelam movimentações noturnas. Câmeras térmicas mostram o calor corporal dos javalis escondidos sob vegetação densa. Esses recursos não tornam o processo menos impactante, mas ajudam a entender como é possível atingir números tão altos. A precisão permite identificar varas inteiras, delimitando o espaço em que elas se concentram e reduzindo a imprevisibilidade. Dentro dessa dinâmica, surgem cenas que raramente chegam ao público. A força explosiva de uma vara que se dispersa em segundos, a habilidade surpreendente dos javalis ao enfrentar terrenos acidentados, saltar troncos, atravessar corpos d'água e desaparecer na mata. A resistência física impressionante desses animais, capazes de percorrer longas distâncias mesmo feridos. E por trás disso tudo, o impacto direto que seu comportamento causa quando interage com ambientes que não foram preparados para recebê-los. Em muitas regiões, o javali compete com espécies como o veado catingueiro e o queixada, disputa áreas de alimento e revira o solo de forma agressiva, alterando ciclos naturais e acelerando erosões. A escala dos danos também ajuda a compreender por que operações com dezenas de abates são defendidas por especialistas. Uma vara de 20 animais pode destruir uma plantação inteira em uma única noite,
Suínos selvagens podem transmitir doenças para animais domésticos e seu comportamento imprevisível representa risco direto para comunidades rurais. Ainda assim, apesar das justificativas, a imagem de 50 vidas encerradas rapidamente permanece difícil de assimilar. É um choque entre necessidade e ética, entre manejo ambiental e impacto emocional. Curiosamente, poucas pessoas sabem que o javali possui uma inteligência comparável à de alguns primatas, solucionando problemas, memorizando rotas e adaptando-se ao ambiente com rapidez surpreendente. Essa capacidade cognitiva é uma das razões pelas quais seu controle se torna tão desafiador. Quando uma vara aprende a evitar determinado tipo de abordagem, ela não repete o erro. Técnicas precisam ser ajustadas, estudos renovados e estratégias refeitas, criando um jogo de adaptação contínua entre humanos e uma espécie que evoluiu lado a lado com as civilizações por milênios. Ao mesmo tempo, há um impacto emocional profundo para quem observa e para quem participa dessas operações. Mesmo quando guiadas por requisitos legais e ambientais, o confronto com um animal de porte grande, dotado de força, velocidade e comportamento familiar entre si, provoca reflexões que vão além do controle populacional. Cada javali abatido é parte de uma história ecológica maior, conectando espécie invasora, ambiente fragilizado, conflito humano-animal e adaptação biológica em larga escala. Assim, compreender como 50 javalis são abatidos em uma única caçada não significa apoiar, condenar ou suavizar o processo, mas sim enxergar toda a complexidade que envolve essa interação, desde as raízes históricas da introdução da espécie até sua explosão populacional moderna, passando pelos impactos ambientais, comportamentos surpreendentes e a logística invisível que molda cada operação. No fim, a cena de dezenas de javalis abatidos é apenas a superfície de uma relação tensa entre humanos e um animal incrivelmente resistente, inteligente e adaptável. É o resultado de séculos de deslocamentos, escolhas humanas e desequilíbrios ecológicos que repercutem até hoje nos campos, florestas e ecossistemas inteiros. Compreender esse cenário é essencial para refletir sobre a forma como interagimos com espécies invasoras, como protegemos ambientes nativos e como buscamos equilíbrio em um mundo cada vez mais pressionado por transformações humanas. Se esse tema despertou reflexão, vale continuar explorando histórias que revelam um lado menos visível da vida silvestre e das relações que moldam o futuro dos ecossistemas.